Olá, seja bem-vindo a mais esta temporada de estudos com o programa A Lição. Este é um programa de apoio ao estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para este trimestre, começando em abril, nós temos o tema Preparação para o Tempo do Fim. O Tempo do Fim é um tema bastante recorrente ao longo da Escritura Sagrada. Jesus falou bastante sobre o fim, sobre diversos eventos que tomariam lugar, desde sua morte e ressurreição, até a chegada do reino de Deus. Além dos seus discursos escatológicos, como o de Mateus 24, nós temos também as profecias apocalípticas, dos livros de Daniel e o Apocalipse. Então, esses dois livros tratam com diversos eventos que também tomariam lugar ao longo da história, inclusive dão alguns períodos proféticos. E a combinação dessa escalada de acontecimentos previstos pelas profecias é a consumação do reino de Deus. A maior notícia, a mais importante informação da palavra de Deus acerca do tempo do fim é o fato de que a porta da graça está aberta e nós temos livre acesso à presença de Deus, podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a nossa preparação para estar aprovados quando o seu reino for estabelecido. Bem, o primeiro tema para o estudo do trimestre é o conflito cósmico. Esse é um tema bastante comum na literatura adventista do sétimo dia, mas é também comum na Bíblia, que é o documento em que a teologia adventista procura basear-se. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos uma diversidade de personagens, eventos, acontecimentos, conceitos. Então, a realidade, conforme concebida a partir da palavra de Deus, é uma realidade bastante diversificada. E então, ao longo da Bíblia, nós encontramos uma narrativa, uma história que nos ajuda a organizar toda essa diversidade de elementos, personagens e eventos que constituem a realidade. Então, nós temos Deus, o diabo, a criação, a queda, o pecado, a salvação, santuário, terra, céu, anjos, demônios, seres humanos. Qual a finalidade da narrativa do grande conflito? Ela funciona como uma narrativa organizadora de todos esses elementos, conceitos e personagens. De forma que o conflito cósmico ele pode ser definido, para usar uma expressão mais técnica, como uma metanarrativa. É uma história longa que procura explicar a realidade, explicar a condição do ser humano no mundo, o porquê do sofrimento, o porquê da existência do mal, juntamente com a prescrição de uma solução para o conflito, os problemas que estão estabelecidos no nosso mundo. Então, o grande conflito, o conflito cósmico, funciona como uma metanarrativa para entendermos a realidade, o mundo em que vivemos e colocarmos os diversos personagens que encontramos na história bíblica em seus devidos lugares. Quando compreendemos o grande conflito, nós entendemos por que existe o sofrimento, por que existe o mal, qual foi seu início e como será o final de toda essa escalada de sofrimento que existe no planeta Terra. Bem, então esta é a função da narrativa do grande conflito ao estudarmos a Bíblia a partir dessa perspectiva. E a primeira lição deste trimestre trata então com o conflito cósmico. E temos algumas passagens bastante clássicas ao tratar deste tema nas Escrituras. A primeira delas é Ezequiel, capítulo 28. O que temos em Ezequiel 28 é uma espécie de comparação, isso é algo bastante comum na Bíblia. Jesus usou muitas parábolas, os profetas receberam visões através de imagens simbólicas, e então, através desses recursos, Deus utiliza de algo que nós conhecemos bem para representar algo que está um pouco mais além da nossa compreensão. Então, em Ezequiel 28, nós temos uma comparação. O rei de Tiro é usado como uma figura para representar um personagem. E esse personagem é o próprio Lúcifer, o originador do pecado. Então, o que lemos em Ezequiel capítulo 28 é uma descrição histórica relativa ao rei de Tiro, mas é uma descrição simbólica ou profética que retrata Lúcifer em sua queda, como uma criatura que inicialmente era perfeita, divina, mas tornou-se o originador do pecado. Então, alguns destaques feitos em Ezequiel capítulo 28, e que esse capítulo nos revela acerca do conflito cósmico e seu início. O profeta diz que
Lúcifer estava no Éden, jardim de Deus. Em segundo lugar, ele diz que ele era um querubim da guarda ungido. E o próprio Deus o estabeleceu para estas funções que ele desempenhava. Então o texto diz que ele permanecia no Monte Santo de Deus. E por fim, o texto diz que o interior, né, deste ser, deste querubim da guarda, se encheu de violência e maldade. Bem, então este texto nos coloca diante de algumas questões muito importantes acerca do grande conflito, da existência do mal, da origem do mal e do pecado. Em primeiro lugar, nós notamos aqui que Deus não esconde os dados. Pelo contrário, pela Bíblia, ele assume claramente que o pecado ou o mal vieram a este mundo por meio de um ser criado pelo próprio Deus. E onde esse ser estava quando começou a sua escalada pela prática da maldade? O texto diz que ele estava no próprio Monte Santo de Deus. Esta é uma expressão que a Bíblia utiliza para referir-se ao santuário celestial, a morada de Deus, a sede do governo de Deus. Então, o pecado ou o mal começou nesse ambiente. Por outro lado, esse tema nos coloca diante da seguinte situação. O mal, como entendido pelas Escrituras Sagradas, não é uma luta entre deuses. Não são dois poderes que se equiparam ou que possam ser colocados em paralelo. O mal existe a partir de uma criatura que era e que é dependente do próprio Deus. Logo, Deus é superior ao mal e seu originador e pode controlá-lo. Então, esta é uma diferença bastante típica entre a descrição ou o retrato do mal e do pecado na Bíblia e nas mitologias. Enquanto que nas mitologias o mal existe de forma permanente e luta com o bem de forma permanente e indefinida, nas Escrituras o mal teve um início e terá um fim. E ele foi iniciado por um ser criado por Deus. Logo, Deus é superior a toda a existência do mal e pode, portanto, colocar um fim à sua escalada. E o segundo texto importante acerca do tema do conflito nas Escrituras é Isaías capítulo 14. Então, enquanto que em Ezequiel nós temos a figura do rei de Tiro como uma representação de Lúcifer ou de Satanás, em Isaías capítulo 14 nós temos agora a figura de Babilônia, ou a Babilônia de Nabucodonosor. Então, através desta figura histórica, o profeta se refere a questões e realidades superiores, envolvendo então a existência e a obra de Lúcifer como originador do pecado e do mal. Então, dois pontos destacados em Isaías. Ele diz que Lúcifer desejava grandeza. Ele foi criado um ser perfeito, como diz em Ezequiel. Porém, ele não estava satisfeito com essa condição, ele queria mais do que isso. Então ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Ele diz, eu vou colocar o meu trono nas extremidades do norte, uma expressão que identifica a grandeza. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Na verdade, esta semelhança aqui não seria o caso de ele ser parecido ou fazer as coisas como Deus faz. Ele, de fato, queria estar em lugar de Deus, ocupar o lugar que pertencia a Deus. Então, é a criatura que deseja ser ou ocupar a função do Criador. E, em decorrência disto, então, o profeta prediz, né? O que ocorrerá com Lúcifer por causa desta sua investida contra o governo de Deus e por causa desse desejo do seu coração de ser muito mais do que ele era, né, ao ponto de ser semelhante ao Altíssimo. Então, o profeta diz, serás precipitado no mais profundo abismo. Então, Lúcifer era um anjo de glória, era um querubim da guarda, ele assistia na própria presença de Deus, porém o mal surgiu em seu coração, ele deu lugar, né, à maldade, à violência, e então o seu destino está aí predito. Ele não só é expulso do céu, como vindo para essa terra, ele depois também será precipitado. Para onde? Para o mais profundo abismo. E aí nós temos um terceiro texto que nos esclarece um pouco mais ainda acerca do conflito cósmico. Então estamos falando de Gênesis 3, que é a narrativa da queda de Adão e Eva no pecado. Então, inicialmente, ou até o momento narrado em Gênesis 3, o pecado estava restrito a Lúcifer,
e os anjos que ele tinha conseguido trazer para o lado de sua causa. Porém, ele vem para este planeta que Deus havia terminado de criar, e aqui estavam dois seres perfeitos, absolutamente inocentes. Então ele começa uma tentativa de levar essas pessoas a praticar o mal ou o pecado, assim como ele já estava praticando. Então, em Gênesis 3, nós temos um diálogo relatado entre a serpente e Eva. Mas por que a serpente? Então, o próprio texto diz assim: a serpente, o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Bem, ao fazer essa afirmação, o texto de Gênesis nos mostra que o ser que está usando a serpente é o mesmo que caiu do santuário celestial, o mesmo Lúcifer. E assim como ele, em Isaías e Ezequiel, é apresentado como uma criatura, ele aqui está utilizando também uma criatura. Então, tanto no céu quanto na terra, o pecado surge a partir de algo que está sob controle de Deus. Bem, você poderia perguntar, mas se Deus pode controlar, ou podia controlar Lúcifer, ou mesmo a serpente, por que ele não o fez? Bem, esta é uma pergunta para a qual as Escrituras não nos dão uma resposta. Este é o mistério da iniquidade. Poderíamos arriscar uma resposta humana, ou talvez provisória, e dizer que, ao dizer que Deus decidiu criar os seres com livre arbítrio, ele poderia impedir que eles pecassem, Lúcifer, Eva, seu esposo Adão, porém ele decidiu criá-los com liberdade, com livre arbítrio. Então eles foram criados com a possibilidade de fazerem o bem, escolherem o bem, mas eles também poderiam escolher o que eles não deveriam fazer. Então esta é a resposta com a qual talvez nós tenhamos que nos contentar enquanto não temos uma explicação divina para o mistério do surgimento do pecado. Mas o fato é que, então, tanto nos profetas quanto aqui em Gênesis, o pecado vem a este mundo por meio de criaturas feitas pelo próprio Deus. Então, repito, isto sinaliza para nós que o pecado não é uma guerra de deuses, é uma rebelião que surge dentro de uma realidade controlada pelo próprio Deus. Bem, então, através da serpente, este animal criado por Deus, Lúcifer, o primeiro que caiu, né, se dirige à mulher e faz alguns questionamentos e depois faz uma insinuação. Ele diz: se você comer do fruto proibido, você certamente não vai morrer. Ele afirma para Eva. Nisso ele estava contradizendo diretamente a própria afirmação divina. Mas além disto, ele diz algo mais. Ele diz: se vocês comerem, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Bem, então aqui você vê a ponte entre Gênesis e o texto de Isaías. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, no sentido de estar em lugar de Deus, e ele insinua a Eva que ela poderia ser como Deus, ou estar no lugar de Deus, na posição de Deus, se ela desobedecesse aquilo que Deus tinha dito. Bem, então esses três textos nos colocam diante de questões bastante importantes nas Escrituras Sagradas. Então, o mal existe, o pecado veio para este mundo, e nós temos aí uma explicação da sua origem, de como ele tomou lugar neste mundo e qual era a motivação no coração dos seres que iniciaram a sua escalada no pecado, Lúcifer e depois Adão e Eva. Bem, a palavra de Deus tem muito mais a nos dizer acerca do conflito, mas eu gostaria de me referir então a um quarto texto importante, que faz parte do estudo desta semana, o conflito cósmico, e esse texto é também um texto clássico, Apocalipse capítulo 12. Nós temos aí uma grande visão neste capítulo, e esta visão tem o poder de sintetizar quase todos os eventos grandes do conflito cósmico. Então vou me referir a alguns pontos desta visão para que a gente entenda o percurso que faz Lúcifer quando ele inicia a sua guerra, a sua controvérsia contra o governo de Deus. E como essa controvérsia depois veio para o planeta Terra. Inicialmente, eu gostaria de destacar que o que nós temos em Apocalipse 12 é uma continuação da narrativa de Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós temos a serpente que dialoga com a mulher e pretende levá-la ao pecado.
Em Apocalipse 12, nós temos então a mesma serpente, que é identificada como o diabo e Satanás, e ele tem uma questão contra a mulher. Em Gênesis 3 é a mulher histórica, Eva, e em Apocalipse 12, a mulher aqui é uma figura que representa ou aponta para uma comunidade, a comunidade do povo de Deus. Então, a mulher, em Apocalipse 12, é uma figura, é um símbolo que representa a comunidade do povo de Deus. Agora, esta comunidade já era real no tempo de Adão e Eva, porque eles receberam a promessa do descendente. E então, a visão de Apocalipse 12 nos coloca diante das reações, das investidas de Lúcifer, ou Satanás, ou a própria serpente, em relação a esta promessa feita a Adão e Eva. Então, Deus promete um descendente que viria por meio da mulher para libertar Adão e Eva e seus descendentes da presença do pecado. Bem, então, alguns pontos importantes em Apocalipse 12. Como eu disse, esta visão tem o poder de sintetizar quase todo o conflito cósmico. Inicialmente, no versículo 3, nos é dito que o dragão arrasta a terça parte dos anjos com ele. Então, na sua rebelião no ambiente celestial, ele conseguiu persuadir um bom grupo de anjos que vieram com ele para o planeta Terra. Então, Apocalipse 12 se refere ao período anterior à queda de Adão e Eva, referindo-se então à queda do próprio Lúcifer e de seus anjos no céu. Em segundo lugar, o texto se refere a um período posterior à queda de Adão e Eva, quando diz que o dragão se deteve diante da mulher esperando o filho nascer. Bem, quando seria o período, qual é o período retratado nesta cena? Se Deus fez a promessa do nascimento do descendente à primeira mulher, que era Eva, e Satanás estava preocupado com o nascimento desse descendente, ele naturalmente deve ter ficado à espreita a partir do momento em que a promessa foi feita. Então, nesse caso, o texto está nos falando de uma vigilância que ele estabeleceu desde o momento em que Adão e Eva receberam a promessa do descendente. Então, esse é o segundo momento histórico, né, retratado na profecia. Em terceiro lugar, se diz que quando o filho nasceu, então a referência aqui ao nascimento do filho, aí a visão salta agora para o momento do ministério de Cristo, seu nascimento, seu batismo e seu ministério. E então, no capítulo 12, diz que se desenvolve uma guerra, um conflito, e nesse conflito tomam parte Miguel e seus anjos, ou o próprio Jesus, e o dragão, ou Satanás, e seus anjos. O entendimento geral de Apocalipse 12, especialmente os versos aí 7 a 9, é de que este conflito se refere ao período do ministério de Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele venceu essa batalha do conflito contra Satanás. Bem, na sequência, então a visão diz que o dragão, após perder a batalha para Cristo, após o seu nascimento, ele passa então a perseguir a mulher. Então agora sua inimizade se manifesta fortemente contra a mulher. E a profecia diz que ele persegue a mulher por 1260 dias. Dias, nas profecias de Daniel e Apocalipse, é um período simbólico que se refere a um ano. Então, nesse caso, está dizendo que o dragão persegue a mulher por 1260 anos. E agora a profecia, então, dá outro salto para o período da Idade Média, quando os cristãos sinceros que queriam obedecer a palavra de Deus foram perseguidos, enfrentaram intolerância em diversas partes do mundo, mas especialmente na Europa. E ao final do capítulo, então, o texto diz que o dragão então dirige a sua ira contra a descendência da mulher. E essa descendência é chamada aí como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, nesse caso, então, agora nós estamos falando de um período posterior à Idade Média, a esse período de 1260 anos em que o dragão persegue a mulher. Então, o texto está falando de um período que ainda está, na verdade, no futuro, quando aqueles que obedecem os mandamentos de Deus também enfrentarão intolerância e perseguição neste mundo. Bem, então, dessa forma, Apocalipse 12 se constitui de uma espécie de quadro amplo, né, de uma narrativa ampla, em que todo o conflito cósmico está aí representado.
desde a queda de Lúcifer, passando pelo Jardim do Éden, pela promessa do Redentor, pelo nascimento do Redentor, depois as perseguições em duas fases da serpente contra a mulher, em 1260 anos, na Idade Média, e a sua última investida na consumação do tempo, ou no tempo do fim, quando ele vai, então, levantar-se contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, então esses são alguns textos clássicos das Escrituras Sagradas que nos colocam diante da realidade do conflito cósmico. Como eu disse a princípio, quando nós entendemos esta história, esse conflito, então nós temos, na verdade, o que nós podemos chamar de uma metanarrativa, uma grande história, através da qual nós podemos compreender a realidade do mundo em que vivemos, o porquê do sofrimento, a origem do pecado, da maldade, como Deus lidou com o pecado, como Deus resolveu, através da encarnação de Cristo, vir a este mundo para colocar-se em nosso lugar e assim enfrentar o mal e seu originador e então vencê-lo na cruz do Calvário. Bem, além disto, o conflito cósmico também nos coloca diante de uma questão extremamente importante e essencial. Ele não é uma luta entre deuses, uma luta indefinida e interminável. Pelo contrário, é uma luta que teve um início e, segundo a narrativa bíblica, terá um final e uma consumação, com a destruição ou a eliminação da serpente, que é diabo e Satanás, no lago de fogo, e, naturalmente, de todos aqueles que permanecerem com ele. Então, você pode decidir-se. Se você é uma criação divina e você está submetido ou submisso à vontade divina, ou se você, a exemplo de Lúcifer, deseja ser como Deus. Bem, e esta é a escolha que nós, de fato, nunca deveremos fazer. Porque aqueles que escolhem ser como Deus, no sentido de estar em lugar de Deus, assumem a própria política do inimigo de Deus e o destino deles será também no lago de fogo. Porém, Deus tem um destino muito mais nobre para você. O novo céu e a nova terra, quando todas as coisas estarão restauradas. E então o conflito cósmico terá terminado e o universo de Deus estará em paz novamente. Que Deus te abençoe e que estejamos juntos ali.